Já pensou em como você, aí do outro lado, que investe em criptomoeda, pode fazer para que o seu legado permaneça para os seus filhos, para as suas futuras gerações? Se você tem dúvidas sobre isso, se você não sabe como isso pode acontecer, fica ligado nesse vídeo. Roda a vinheta. Desenha Direito Tech começando. Galera, sempre tem a dúvida como que eu vou deixar os meus bitcoins para a minha futura geração. O preço desse ativo está oscilando, está variando, a gente está num bull market começando, principalmente após o halving, principalmente após os ETFs, principalmente após agora na Bolsa Brasileira você ter opções, contratos futuros de Bitcoin. Então você tem uma movimentação, você tem um investimento muito grande nesse ativo. E se você negocia essa criptomoeda diretamente, ou seja, se você a detém, você precisa pensar nas suas futuras gerações. Lembrando, 2 recadinhos básicos e importantes. Primeiro, não se esquece de se inscrever, me dá essa moral, se torne um membro do canal, vamos crescer junto, vamos evoluir. Curte, compartilha, comenta, mostra para o YouTube que você está gostando para ele mandar para o maior número de pessoas possível. Segundo recadinho, isso aqui não se trata de uma recomendação de investimento, fechou? É um vídeo informativo, didático, para que você continue pensando, evoluindo. Aproximadamente 140 bilhões de dólares em bitcoins, eles estão perdidos na rede, de alguma forma. Ou seja, isso é 1/5 da oferta total dessa criptomoeda. E como que isso pode acontecer, Thiago? Isso é inclusive um dado aqui, só para fazer o disclaimer, da Chainalysis. Como você pode perder Bitcoin? Por exemplo, vamos supor que eu tenho meu Bitcoin, guardo na minha carteira e, porventura, eu venho a falecer. E eu não falei, eu não disse onde estão as minhas senhas para minha esposa, para os meus filhos. Eles vão ter o pendrive, que é a minha hard wallet, minha carteira, né, fria, mas eles não vão ter como acessar essa carteira. Por quê? A senha, a minha palavra-chave, as minhas palavras-chave são as possibilidades que eu tenho para acessar a minha carteira e fazer então o acesso ao meu Bitcoin dentro da rede blockchain. Se eu perco essa senha, se eu perco esse conjunto de palavras-chave, já era. Eu não tenho como recuperar, tá? Não tenho como. Eu acho que eu nunca vi um caso que o cara conseguiu hackear uma carteira e buscar, né, novamente, acessar novamente os seus bitcoins. Com a palavra-chave você consegue, vamos supor, eu perdi ali, né, tive meu celular furtado, minha carteira ali, mas eu consigo acessar eu consigo baixar novamente o aplicativo e com a senha acessar e poder fazer a movimentação. E hoje, quando a gente fala no mundo tradicional, nós temos que a herança, o dinheiro, aquilo deixado por uma pessoa que veio a falecer, tem, de certa forma, uma facilidade maior de você, os seus herdeiros, conseguirem acessar e conseguirem movimentar. No mundo tradicional, você vai num ente centralizador, obviamente. Vai ter todo um processo burocrático, vai ter todas questões de advogado, né? Você vai ter que passar por um processo muito custoso, seja em termos financeiros, seja em termos de tempo, para que você consiga acessar aquele dinheiro. Mas vai ser acessado? Vai ser acessado, obviamente. Entretanto, como eu falei, quando a gente fala do mundo cripto e eu sou o meu próprio banco, eu não tenho ninguém intermediando, uma vez que eu perco a minha senha ou eu não passo essa senha, já era. O meu filho, as minhas gerações futuras não terão acesso àquela criptomoeda, ao Bitcoin no caso. E como fazer, Thiago? Como começar? Como ter essa iniciativa de pensar no futuro? A gente sempre tem que pensar no futuro. Então, o primeiro ponto é você deixar na herança, né? Fazer ali como faz com imóveis, como faz com dinheiro, é você indicar em testamento. Se você quiser, pode até nomear um inventariante para acessar as suas chaves privadas. Mas ele não vai herdar os bens, ele vai acessar as chaves privadas, só que isso você tem que deixar declarado. Eu vejo uma certa fragilidade, né? Porque você vai ter alguém ali que vai deter as suas chaves privadas. A gente nunca pode confiar. No mundo cripto, a gente pensa que não há, né? Eu não confio em alguém, eu confio em mim. Not your keys, not your coins. Não são as suas chaves, não são as suas moedas. Então, se eu nomeio alguém e eu deixo essa chave para essa pessoa,
num futuro, caso haja alguma coisa comigo, pode ser que ela até mesmo acesse e movimente, né? Então é muito delicado isso. E hoje a gente ainda, pelo menos no mundo, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem uma normatização em relação a isso. A gente tem uma grande lacuna jurídica, até mesmo em questões de tributos, né? Por exemplo, a gente tem o recolhimento do ITCMD, que é o imposto que recai nessas causas de morte e herança, por exemplo. Então, como que eu vou recolher o imposto sobre uma criptomoeda se eu não tenho uma legislação, se esse imposto não incide? Então, isso está muito aquém do que nós precisaríamos ter para regular esse grau de sucessão. E aí, se a sua criptomoeda estiver numa corretora, você pode verificar junto à corretora quem você pode nomear como um segundo titular daquela conta para que ele possa também acessar. E, obviamente, você vai ter que dar conhecimento para esse segundo titular de que há ali um patrimônio em cripto e que essa pessoa, né, em caso de alguma eventualidade, tem total liberdade e acesso para poder movimentar aquela conta. Então, nas corretoras, obviamente, aí a gente está falando de um investidor que talvez não tenha um conhecimento muito aprofundado para fazer a autocustódia do Bitcoin, mas é uma forma mais fácil de você deixar com que aquela pessoa possa acessar a sua cripto por meio de um ente centralizado, que é uma corretora. Então, esse é um caminho, eu particularmente não recomendo, mas é um caminho que você pode seguir. E, obviamente, acontecendo alguma coisa com aquele titular, você teria que acessar junto à corretora para poder movimentar, e aí, dependendo do tipo de acesso que você concedeu a esse segundo titular, ele teria que apresentar alguma documentação legal, como certidão de óbito, como um documento de identificação, para poder movimentar aquele ativo, né, a partir do momento que você teve o seu falecimento, que você morreu, digamos assim. Né? Então, a partir do momento que você morreu, ele poderia acessar e movimentar com essa documentação, a depender do tipo de acesso que ele teve. E aí, o que eu recomendo muito fortemente vocês aí a fazerem que tem cripto para pensar no longo prazo dos seus sucessores. Primeiro ponto é conversar com os seus parentes mais próximos, né? Pelo menos eleja 2. Então, a sua esposa ou o seu irmão. Conte para eles que você tem esses ativos. Esses ativos estão guardados em determinados lugares e que você tem as suas chaves e que essas pessoas terão acesso a essas chaves caso aconteça alguma coisa com você. O importante é garantir que essas pessoas sejam pessoas do seu círculo mais próximo, né? Obviamente, porque aqui você está, né, confiando o seu patrimônio em cripto para essas pessoas. E outro detalhe que é muito importante, garantir que essas pessoas tenham um conhecimento mínimo básico para poder movimentar essa cripto. Não adianta eu falar com a minha esposa, por exemplo, se ela não entende nada de tecnologia, se ela não entende nada de criptomoeda, se ela não sabe o que é uma wallet. Eu preciso educá-la para que, quando o momento chegue, ela consiga fazer as devidas movimentações. E aí, uma alternativa que eu até anotei aqui para vocês, né, que é um ponto muito mais além, além disso, conjugar com um segundo fator, ou seja, usar e-mails criptografados. E-mails criptografados para enviar essa informação, principalmente das chaves privadas, para os herdeiros, para aquelas pessoas de sua confiança após algum acontecimento com você. Inclusive, você tem a opção de colocar essas duas pessoas como multissignatários para que elas possam acessar aquele fundo, ou seja, somente os dois em conjunto vão conseguir, né, através de múltiplas senhas, acessar aquela criptomoeda que você deixou. Então, além da sua própria chave, cada uma vai ter a sua respectiva chave e o conjunto de chaves assinando em conjunto vão possibilitar que essas pessoas acessem aqueles fundos e façam aí as devidas movimentações. Pessoal, não se esquece, aqui na descrição eu vou deixar uma série de canais parceiros aqui do canal que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai se amarrar. Então cola lá, se inscreva, curta, compartilha, comenta e não se esquece, aqui ó, vai pingar na tela, me dá aquela moral, vou pedir de novo, curte, compartilha, comenta e se torne um membro pra gente continuar crescendo. Fechou? Volta pro vídeo. Era isso, galera, que eu queria trazer para vocês, essa visão de longo prazo para gerações futuras. Se você nunca pensou sobre isso, comece a pensar, porque o dia de amanhã a gente nunca sabe. Então, comece a pensar numa sucessão patrimonial. Obviamente,
a título do mundo tradicional, mas também a título do mundo cripto, que é muito importante, muito significante. Afinal de contas, esse é o futuro e eu tenho certeza que você aí tem um pouquinho ali de dinheiro investido em Bitcoin, principalmente, em outras cripto, principalmente em NFTs. Então, esse é o mercado, esse é o futuro e lá na frente, isso, né, será padrão de herança. Criptomoedas, Bitcoins, Ether, enfim, NFTs, artes digitais que o cara comprou de um artista que hoje vale bilhões de dólares. Então esse é o futuro e eu tenho certeza que com esse vídeo você vai começar a pensar um pouquinho já nesse precaução a mais que você pode ter. Fechou? Era isso que eu queria trazer. Obrigado, um salve e até a próxima. Valeu!